Disse Deus. Sua sabedoria se desvaneceu até o fim, quando ele se encontrou com Deus na sarça ardente ali. Ele tirou as suas sandálias e se rendeu à humildade e esqueceu tudo a respeito de sua sabedoria. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Grande Criador, estamos confiados unicamente no Senhor. Não é nosso conhecimento, qualquer sabedoria que tenhamos, isto para nada vale, Senhor. Estamos crendo na Tua direção, naquilo que o Senhor tem para ensinar. Faça-nos capazes de ouvir Sua voz, de receber Sua palavra, de sermos guiados por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Semeando e colhendo. Devemos prestar atenção em tudo que nós semeamos, na hora de semear. Porque vai chegar a hora da colheita, e a colheita, se a semeadura foi má, a colheita não pode ser boa. Desde pequeno, desde a obediência aos pais, aqueles filhos que não obedecem, futuramente, se têm filhos, eles vão colher também aquela semeadura que eles fizeram. A semente vai vir e multiplicada. A gente nota que sempre fomos bons filhos. Já temos filhos difíceis. E esses filhos difíceis hoje, que tipo de filhos terão? Eles não pensam nisto. E quando você tem uma idade prematura, você não pensa nestas coisas. É como crente, um crente prematuro, ele não pensa, ele só vai fazendo as coisas. É como aqueles crentes que também não têm juízo, só vai fazendo conta, não sabe nem se vai pagar. É desse jeito. Então tem os crentes prematuros, e é difícil a sua colheita depois, naquilo que você semeia, mesmo sendo prematuro.
você deve saber o que está fazendo, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas notifica todo homem que se arrependa de seus pecados e converta. A maioria tem semeado coisa ruim no casamento, só poderá colher coisa ruim no final. Você não pode colher boas coisas. Se você semeia amor, você colhe amor. Não tem jeito de você semear amor e colher ódio. Porque amor é uma semente e ódio é outra semente. Então, se você semeia amor, você colhe amor. Se você semeia ódio, você vai colher ódio. Se você semeia hoje uma falta de companheirismo, de união, uma irmã com a outra, um irmão com o outro, no ministério, no casamento. Então, o futuro, o final deste irmão, desta irmã, desse casamento, não será grande coisa. Porque você vai colher o que você semeou. Isto não resta dúvida. Deus é Deus. E é o que a Bíblia diz. Deus não deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E se nós conseguirmos semear a doutrina correta, nós vamos ter uma colheita correta, de doutrina correta. Mas você sabe como a igreja, ela semeou Santíssima Trindade, ou Trindade, batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja veio colhendo até aqui no Pentecostes. No início do século XX, a igreja estava colhendo o que ela semeou lá atrás. Eles não prosseguiram com a semente original, semeada no dia de Pentecostes verdadeiro, nos dias de Pedro. Mas eles tiveram uma ceifa depois, e logo tiveram uma semeadura. E aquela semeadura, no ano 320, foi a semeadura da igreja, da política. E hoje o que você encontra é crentes políticos, porque eles estão na mesma semeadura. E lá deturpou a palavra. Hoje o que fazem é a mesma coisa. Então é um tempo terrível, mas a gente tem que estar alerta naquilo que a gente semeia, porque você vê os outros colher, já é ruim. Você vê um irmão colhendo espinho, é coitadinho dele. Aquela irmã colhendo espinho, mas ela semeou, foi espinho. Não pode colher outra coisa. O casal, aquilo que você semeia, você colherá na sua velhice. Pensa bem no seu amar a esposa, e não ter um esposo que fica ao seu lado no final. Um mau marido, não ter uma esposa para ficar ao seu lado para a hora da morte, pelo menos morrer sossegado. É aquilo que a gente semeia. Semeou, colheu. E isso daí nós temos que acompanhar a vida toda, porque vem do natural para o espiritual. E a igreja é culpada de suas semeaduras. São as maneiras de semear sementes que não é bíblica. Cada pastor que semeia uma coisa na sua igreja, que não é a semente de Deus, ele vai ter que colher lá no final. Vai ter que colher um Caim, um Judas, um Balaão. Ele não pode colher coisa boa, porque não semeou a semente correta, semeou a falsa. E Deus não vai deixar por menos. Muitas vezes a colheita é tão próxima,
Você semeia, já colhe. Não leva nem anos. As pessoas semeiam a coisa errada. As pessoas é contra a própria palavra. A palavra é semente. Se ele soubesse que a semente que tem hoje, original, é a semente que a noiva está semeando, se eles soubessem, mas eles não sabem. Então eles contradizem esta semente, lutam contra esta semente, e eles vão ter que colher. Uma coisa nós estamos certos: os eleitos não ficarão numa lavoura errada. Os eleitos trinitários ficaram nos trinitários. Mas os eleitos para a revelação da mensagem do profeta saiu de lá. Os eleitos que é da primeira e segunda etapa, porque são elegidos naquilo. Eles não podem vir à terceira. Os da terceira têm a segurança da revelação de tudo. Do lugar que você está vivendo, o da primeira e segunda etapa não sabe nada de trovões, de sétimo selo, de novo nome, porque está atrás do véu. E eles nunca tiveram capacidade de entrar atrás do véu. Então eles nunca têm uma semente para semear. Isso é o que nós já pregamos. Se nós semeamos a verdadeira semente, colheremos verdadeiras sementes. Por isso, Deus tem no seu corpo verdadeiros crentes. Crentes honestos, crentes de fé, crentes de luta, crentes com problema, mas crentes que acerta, crente que erra, mas que corrige, crente que peca, mas que confessa. Deus tem esse tipo de gente na igreja dele. E se você é desse tipo de lavoura, você veio de Cristo. Você é uma semente dele. Como você pode tirar uma coisa boa de Caim? Você tem que tirar um Nimrod. Da onde você vai tirar coisa boa? Tem que ser de Sete. Aí você tira um Enos, que passa a invocar o nome do Senhor. Como você pode tirar uma coisa boa de Balaão? Mesmo com profecias verídicas, porque na hora de profetizar, Deus falou na boca dele. Mas a sua doutrina de levar o povo a Baal-peor, ao pecado, se você é um crente deste, como se pode extrair coisa boa daí? Como diz a mãe do irmão Brana, não se extrai sangue de nabo. É branco que dói, né? Como é que você vai extrair sangue de nabo? Não se extrai uma coisa boa de Judas. Ele tem um momento bom. Antes de sua declaração, antes de sua manifestação, Judas tem uma coisa boa. Ele pode andar com os discípulos. Não tem problema. Ele pode estar na ceia. Mas sempre existe uma advertência na ceia, que o crente precisa aprender aquilo. Examinar a si mesmo. Se Judas tivesse examinado o propósito que ele tinha de estar naquela ceia, ele deveria pensar bem, não vai nem ter jeito de tomar, é tomar. O diabo estava por fora, porque diz que o diabo entrou. Ele tomou a ceia e o diabo entrou nele. Você não pode extrair coisa boa de uma pessoa como Judas, que viveu no ministério de Jesus, que foi beneficiado pelo ministério, que recebeu poder para expulsar demônios, curar enfermos,
E logo em seguida teve um fracasso tremendo de culiar-se ao lado daqueles homens contra Jesus, beijá-lo, entregá-lo à morte, traí-lo. Como tem um sono bom? Como dormir bem? Como Judas pode dormir bem? Ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus à morte. Como poderia dormir, ter sono reparador? Ela saiu dali e já procurou um lugar para enforcar-se. É o que ele tinha que produzir, pois ele entregou à morte o seu mestre. Ele traiu o seu mestre. De onde ele extraiu poder para curar enfermos, expulsar demônios, e agora foi contra ele. É um tipo terrível. São ministérios que existem na terra hoje, que é igualzinho de Judas. De grandes movimentos, não falando de pequenos movimentos, de grandes movimentos, porque estão semeando e também irão colher o que eles estão semeando. Cada um tem que ter a sua colheita. Eu tenho alguma coisa na mensagem do irmão Brana para nós meditarmos aqui um pouquinho, ver se não demora muito, para te ajudar mais um pouco dentro desta mensagem. A palavra deturpada, a unidade 42. E agora, se Deus tinha somente poucas palavras ali que as pessoas tinham que obedecer, e naquelas poucas palavras, uma delas foi deturpada. É simples deturpar uma palavra. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, o mistério será revelado. É só para deturpar, é simples. Nos dias da voz do sétimo anjo, não conseguiu revelar todos os mistérios. Você deturpa o sentido da palavra. Mas ele já foi embora, então, mas não revelou. Então é uma palavra deturpada. E o povo da própria mensagem tem percebido que durante anos e anos eles têm crido não na palavra original, não na semente original, mas numa palavra deturpada. Eva sabia que ela estava crendo numa palavra deturpada quando o diabo, através da serpente, conversou com ela. Foi assim que Deus disse. Então, só mudou pouca coisa, não morrerás, mas Deus disse: morrerás. É uma palavra só deturpada. Má colocada, levou à perdição, não só de Eva, mas de nós todos. Até que Cristo teve que vir para redimir, não a semente da serpente da qual Eva se engravidou, mas da semente do homem, do qual Eva se engravidou, que era do Adão. Ele veio para redimir a semente de Sete, e não a semente de Caim. A semente de Caim foi colhendo, tinha plantado. Eva plantou no seu ventre a semente da serpente. Como podia nascer? Aqui tem a mensagem, a era de Esmirna. Irmão Brana diz aqui, na antiga tradução de Goiânia, parágrafo 51, ela acreditava que Caim era de Deus. Pensa bem a condição da mulher. Ela errou, ela teve um filho, e logo creu que aquele filho era de Deus, quando ela tinha entrado em contato com a serpente. Ela sabia que não foi do marido dela, foi da serpente. E agora ela estava colhendo. O nascimento de Caim era a colheita da semeadura que a serpente fez.
Então, cada um de nós plante bem, porque se plantar mal, coisa má, você vai colher coisa má. Qualquer tempo, qualquer dia, vai colher coisa má. Eu penso que homens como o irmão Brana, que partiu num acidente automobilístico, um homem como ele, que obedecia às regras da lei, e ainda morreu desse jeito, outro bateu nele e ele morreu. Então colhe-se quando você semeia. Ele não semeou e morreu. Passou por aquilo. Outros irmãos que nós conhecemos, que partiram assim, não vamos dizer que foi uma semeadura do corre-corre. Passaram por isso. Porventura, não vamos nós aprender, gente boa como o irmão Brana, ou para mim, o que Deus tinha no século XX de bom, ele recolheu. Depois ficou um grupinho na terra que só tinha que gerar com aquela semente que Brana plantou. Nós tínhamos que continuar semeando para poder hoje ter filhos daquelas pregações. Porque nós estamos tendo filhos hoje da primeira e segunda etapa do irmão Brana. Está cheio de filhos da primeira e segunda etapa. Mas é difícil você ter um filho da terceira etapa. Da revelação total daquilo que Deus fez através do profeta. É difícil você ter um filho. Mas hoje, Deus tem levantado através da própria semeadura. Conforme você semeia, você colhe. O que nós temos semeado, o que a noiva tem semeado desde o ano 2000, é a semente da terceira etapa. Não se colhe primeira e segunda. Não se colhe. Você pode ver aqueles que recebem esta palavra como ela é, você vai vê-los cada dia mais dentro desta terceira etapa, com lutas, com problemas, mas fiéis. Que é isso que manda. Não é pensar, eu não vou ter problema mais, então só se for para o céu. Não, mas não quero ir agora. Alguém diz, eu quero um lugar que não tem problema, foi o cemitério. Não, lá não. Você não quer um lugar de descanso? Cemitério. E tem hora que se você for lá encontrar com vivos, lá dentro, você já não fica descansado nem dentro do cemitério. A questão é você ter a palavra, é ter Deus na vida. Onde você estiver, tá bom. Pensa o sofrimento de José no calabouço. Mas ele era filho da prosperidade, dentro do calabouço, na prisão. Mas ele tinha semente que prestava. E aquilo um dia brotou. E ele foi servir a Faraó. E aquilo cresceu. E ele ficou ao lado de Faraó. Ninguém chegava a Faraó se não passasse por José. Mas se você olhar lá atrás, seus irmãos invejavam da sua vida, do seu ministério, o caluniou, o vendeu, jogou no buraco. Queria se ver livre dele, falou mal dele. Ele manteve sua postura de José, quer dizer, filho da prosperidade. José, ele manteve essa postura, não importa o que falaram dele. Jesus não importou o que falaram dele. Tu és Beelzebu. Já pensou bem, se ele falasse, seu pai, manda fogo aí, mata esse aí. Ele suportou tudo aquilo. O bateram, o mataram, o levaram na cruz. Mas uma coisa você não pode fazer. Você pode bater nele, matar, sepultar, mas você não pode ressuscitá-lo. Eu o levantarei.
O Pai que estava nele o levantou naquele dia. Gente, vamos aprendendo a semear boas coisas. Até no namoro. Se você semear coisa errada no namoro, você vai colher no casamento. Porque já semeou no namoro. Na hora da colheita, não fica chorando não, pelo amor de Deus. Lembra da sua semeadura. Você semeou aquilo. Agora colhe no casamento. Ai, que luta, que problema o casamento. É? Que tem gente que está tão decepcionado com o casamento que, se possível, diria, pô, não casa não. São errados. Eles não têm que se decepcionar. E por estar decepcionado, não tem que decepcionar os outros. Porque é o que você semeou. Colha! Nós não queremos colher o que nós semeamos. Nós vamos ter que colher o que nós semeamos. Isso é bíblico e Deus não deixa escarnecer, zombar. Ele diz: o que você semear, você vai colher. Esta é a verdade. Então, esta parte 49, Esmirna. Quando a igreja se desvia da palavra, ela crê em qualquer coisa. Ela se desvia da palavra, aí ela crê. E quando ela crê, aquilo é uma semente. E ela passa a semear qualquer coisa. Por quê? Ela desviou da palavra. O povo desviou da Bíblia e semeou qualquer coisa no ano 325. O povo desviou da mensagem do irmão Brana e semeou ressurreição isolada. 2 pessoas, um pai e um filho. Quando o William Brana corrigiu isso a vida inteira, quando dizia para ele: é como você e sua esposa. Ele diz: não. Quando você me vê, você vê minha esposa? Não, então não é assim. Era uma unidade diferente, simples. Não era composta de 2 pessoas, mas uma unidade simples. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Mas eles semearam trindade. Estão colhendo. As igrejas estão cheias destas sementes. E é semente que louva a Deus. E que você, ao olhar pelo que acontece, você diria: esse povo não pode ser enganado, esse povo tem que ser de Deus. Se você olhasse no grupo de Balaão, você diria: esse daí só tem que ser de Deus. O homem tem cada profecia, rapaz. Mas, e as doutrinas que ele tinha, que levava o povo de Israel a unir com as filhas daquela geração pervertida, mesmo parentes, que veio da filha de Ló, os moabitas, mas estavam numa semeadura errada, e Deus matou os homens que lançaram suas sementes no terreno daquelas mulheres naquele dia. Eu tenho sempre deixado uma válvula de escape, porque Deus tem na Bíblia válvula de escape. Tem hora que Deus precisa de um eleito e faz a Noemi ir lá no meio do povo não eleito e numa grande nação, e Deus via: tem uma eleita, vai lá, Noemi. Só que tem uma coisa: você vai semear e vai colher. O que Noemi semeou? Na minha terra não tem pão, então eu vou comer pão lá na outra terra, outros deuses. Ela colheu a morte do marido, ela colheu a morte dos 2 filhos, mas ela trouxe uma eleita. Esta é a válvula de escape. Trouxe uma eleita para dentro de Israel, uma gentia que somos nós. Esse povinho somos nós hoje. Esta Raabe somos nós hoje. Esta Ruth somos nós hoje. Mas de onde veio? Veio da idolatria.
Mas somos nós hoje. De onde você veio, Abraão? De Ur dos Caldeus, da idolatria. Mas e agora? Agora eu sou um hebreu. E hebreu quer dizer aquele que veio do outro lado. Eu também vim do outro lado. Você veio do outro lado. Você é mudado hoje por causa da palavra. Agora a sua semeadura. Continue semeando. Vamos deixar alguma coisa para trás aqui. Vamos entrar apenas na Escritura. Lucas 12, 24. Você sabe que os pássaros não semeiam, nem colhem, e Deus não deixa eles morrer de fome. É o tipo de crente que deve saber como semear, porque se os pássaros não semeiam e nem cegam, e Deus cuida deles, porventura, Deus não cuidaria de nós, que temos entendimento, que somos acima dos pássaros, que podemos raciocinar, podemos escolher, temos uma alma, não somos um animal sem alma, mas temos uma alma, nós somos diferentes dos demais animais, porque temos uma alma, podemos fazer nossa escolha. Por isso eu digo, olha, se você faz uma escolha no seu casamento, e a coisa mesmo está ruim, mas se você vai até a morte, Deus vai te honrar nisso aí. E você fez uma escolha e leva a cruz até a morte. Esses são os crentes. Quando você larga a cruz para trás, você vai sofrer muito na vida. Mas ter cruz não vai. Mas todo mundo precisa de uma cruz. O homem precisa de uma cruz, a mulher precisa de uma cruz. Porque não pode viver só, precisa de alguém que o complete. E talvez esse alguém que o complete hoje pode te dar dificuldades, problemas na vida, mas está te completando. Semeia naquele terreno, vem filhos. E esses filhos temos que apresentá-los para a glória de Deus. Amém? Amém. Agora, Provérbios 6,19 diz daqueles irmãos que semeiam contenda. Aquelas pessoas que semeiam contenda entre irmãos. Eles semeiam contenda entre grupos. Eles semeiam contendas pela internet. Eles semeiam contendas pelo Facebook. Semeando contendas. Você tem que se separar dessas coisas. Essa semeadura vai dar uma colheita má. Essa semeadura de contenda, contenda quer dizer briga, discussão. Aí irmão Brana vem e diz, Deus não discute nem seus filhos. Agora, que tipo de semente você tem para semear? Se não tem, não semeia nada. É melhor não ter nada para semear do que semear espinho, abrolho. Mesmo que não tem nada para semear, fique quieto. Espere ter algo bom para semear, bons pensamentos para semear, boas palavras para semear, boas ações para dividir com a sua família, com o seu próximo, lá no seu trabalho, na igreja, no ministério. Temos que ter boas ações para poder distribuir. Senão, se semearmos a coisa errada, vamos chorar no final, porque vamos colher coisa errada. A igreja semeou a verdadeira semente no Pentecoste, mas quando ela foi sepultada em Niceia, já sepultaram agora e semearam uma semeadura de um casamento, que é Pérgamo, quer dizer casamento, e o casamento com a política, que Constantino fez. E o que deu isso? Esse monte de crente na era das trevas, e gente morrendo pela verdade, e outros matando, crendo que tinha verdade. O problema é esse, que quem mata, sempre crê que está matando pela verdade. Roma sempre matou, e
os 68 milhões de protestantes que ela matou, era poder se defender dizendo que ela era de Deus e que eles eram contra ela. E hoje a morte que se faz não é tanto uma morte física, porque você sabe que é pior hoje. Mas a morte hoje é você querer ferir o caráter, a vida do outro. Isso é uma morte. Você está matando da mesma forma. Você tem o mesmo espírito de Roma. Ela fez isso lá atrás no natural e agora a igreja faz no espiritual. É o que está acontecendo. A união das igrejas vai fazer isso. Irmão Branham disse que vai. E novamente a igreja mãe vai levantar para matar os 144 mil judeus. Ela tem uma semente. Da onde veio essa semente? Da onde veio a semente dela? É de Caim. Caim era um adorador a Deus, mas ele não tinha adoração certa, ele não tinha revelação. Abel adorava a Deus por revelação, e Deus aceitou. A igreja mãe, ela nunca teve revelação. Ela tem Santa Maria, Santa Cecília e um monte de coisa, mas nunca teve a revelação da palavra, e ela matou aqueles que tinham a revelação. E foi um período que Deus deixou, porque era a era do boi, era a era do labor, do sofrimento, e Deus deixou aquela era. Agora que coisa boa nós sabemos, que era nós vivemos, não é na era do boi, aleluia. Graças a Deus que não é na era do boi. Se fosse na era do boi eu ia morrer, você ia morrer também. É muito pouco de nós que morremos, mas não é a era do boi, é a era da águia. A questão agora, filho, ó, é limpar daqui, é preparar a vida, é reconhecer a era que nós vivemos. E que beleza fazer essas reuniões lá na igreja primitiva. Não podia fazer isso não, tudo nas catacumbas, tudo escondido e no mato, adorando a Deus fora da vista do povo. Hoje se adora a Deus, ambientes abertos, televisão, rádio, internet, a facilidade. Isso é a era da águia. Foi a era de William Branham, a era do profeta. E se o 7º selo começou com o irmão Branham e estende até nós, a era da águia começou com o irmão Branham, e enquanto nós não sairmos daqui, não termina a era da águia, porque nós temos que sair como águia daqui também. Agora, semeamos, correto? Irmão Branham foi águia, gerou águia. Agora, você não me diga que quem crê em duas pessoas, que é pai e filho na divindade, que o pai é Deus e o filho não é, não venha me dizer que isso é semeadura de William Branham. Isso é semeadura de Caim, de Balaão, de Judas Iscariotes, do anticristo, do falso profeta e da besta. É a besta dentro da mensagem. Para esta semeadura, ressurreição isolada, que o irmão Branham vai vir para fazer isso e aquilo. O irmão Branham vai vir para revelar os 7 trovões. Eu já encontrei quantos parágrafos na mensagem do irmão Branham dizer, foi revelado nos selos. Então, esse povo está semeando coisa errada, semente de Caim, semente de Judas. Eles não estão semeando a semente de Branham. Nós somos hoje a semente de Branham. Se ele foi águia, então nós somos as suas águiazinhas. Obrigado, Senhor, por mais este momento que nós podemos desfrutar da revelação da sua palavra. Ajuda-nos a cada instante mostrar que classe de espírito está em nós quando nós permanecemos com a palavra, com aquilo que Jesus disse, que o profeta disse e que a noiva diz. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.